Essa aqui parece uma história de alienígenas no começo. Mas não é a sua história de OVNIs normal. Localização: perto de Cam Bengui, no norte do Vietnã, na época. Data: 12 e 13 de agosto, 1968. Um grupo de engenheiros soviéticos estavam trabalhando na região, na esperança de construírem uma usina hidroelétrica, quando escutaram o som de motores à frente. Todos eles saíram de suas tentas, e ficaram surpresos ao ver um objeto preto, em formato de diamante, flutuando no céu. Emitia uma luz azul esverdeada. Momentos depois, o objeto em forma de diamante foi atingido por um objeto flamejante, que parecia ter saído de dentro da Terra. Houve um forte flash de luz, seguido de uma poderosa onda de choque que derrubou os russos, rasgou as tentas, e arrastou o equipamento deles para longe. De alguma forma, ninguém ficou seriamente ferido, mas a explosão deixou todos profundamente preocupados. Por várias horas, o rádio e todo o equipamento de comunicação não estava funcionando, e eles precisaram esperar até amanhã para reportar o incidente aos seus superiores. Eles prometeram preparar um relatório completo do incidente. 2 dias depois, os cientistas encontraram um objeto preto em forma de esfera, de 3 metros de diâmetro, a uma curta distância do acampamento. A superfície da esfera era completamente preta, e não refletia nenhuma luz. Ainda mais estranho, a esfera não possuía uma sombra. Os raios do sol pareciam passar ao redor do objeto, caindo no mato alto ao seu redor. Os cientistas também notaram que a esfera era fria e escorregadia, como se estivesse coberta de água ensaboada. Um dos homens tentou riscar a superfície da esfera com uma faca, mas não obteve sucesso. Eles notificaram seus superiores sobre o estranho achado pouco tempo depois. E o grupo recebeu instruções de cobrir um perímetro protetivo ao redor do objeto, e o guardar até que um grupo especial chegasse. Eles foram avisados de forma bem estrita para se manterem a pelo menos 20 metros de distância da esfera. Então, o grupo inteiro, de 5 homens no total, se acampou a exatamente 20 metros de distância do objeto. Eles não tinham ideia do que a esfera poderia ser, e presumiram que era algum tipo de arma recentemente desenvolvida. Depois de construir uma pequena fogueira, os homens se sentaram para descansar. Um dos especialistas, Boris Ivanov, escreveu em seu diário que os homens descansaram inquietos, encarando o objeto com suas carabinas em mão, apenas por segurança, enquanto esperavam o grupo das forças especiais eventualmente aparecer e tomar controle da situação. Logo, um dos homens, Vyacheslav, se levantou, e começou a andar pela mata, em direção à esfera. O resto mal percebeu, achando que ele havia ido se aliviar. Quando ele não voltou, os homens começaram a nervosamente chamar seu nome, mas não houve resposta. Eles procuraram pela área com lanternas, mas não puderam encontrar Vyacheslav. Preocupados e com medo, o resto dos homens eventualmente desistiu, e retornaram para a fogueira. 1 hora depois, outro homem, chamado Peter, silenciosamente se levantou, e também andou até a mata, na exata direção que Vyacheslav tinha ido. Ele parecia estar desconfortável, indo para frente e para trás, como se estivesse com sono. Um tipo de ansiedade cercou o resto dos homens, e eles permaneceram sentados ao longo da fogueira, incapazes, ou relutantes, de intervir. Peter nunca retornou. Desta vez, os homens restantes não procuraram pelo Peter, mas simplesmente sentaram, e esperaram. Um sentimento de tormenta enchia aqueles homens. 2 horas depois, Vladimir andou em direção à esfera. Era óbvio que ele não tinha controle. Era como se algo estivesse o forçando a se afastar da fogueira. Ele também nunca voltou. Agora, apenas 2 homens restavam: Boris e Sergei. Ambos estavam congelados com medo, e se recusavam a mover qualquer centímetro de suas posições. De repente, o rosto de Sergei se tornou distorcido. Ele se levantou, como uma marionete, e serpenteou para longe no escuro, na direção daquela estranha esfera. Momentos depois, Boris começou a sentir seu corpo perdendo sua rigidez que permanecia quando aterrorizado, e começou a se mover. Aterrorizado, ele pegou sua carabina, e atirou em sua perna, para que não possa andar para longe em direção a um destino incerto.
Por causa da dor, ele desmaiou. Essa ação possivelmente salvou a vida de Boris. Ele acordou pela manhã, quando os especialistas chegaram. Eles o encontraram meio acordado, por perto do agora apagado fogo. Ele havia perdido muito sangue, mas ainda estava vivo. No entanto, a esfera havia desaparecido, junto com seus camaradas. Ele logo foi evacuado da área. Mas o evento deixou ele convencido que a esfera foi responsável pelo desaparecimento de seus amigos. Fonte: Salomão Naferte, A Esfera Negra nas Selvas do Vietnã, NLO, 17 de maio de 2004, São Petersburgo, Rússia.